Olá, somos estudantes no segundo ano de administração na ETEC de Guarulhos e hoje iremos falar sobre o conflito no Burundi. Nosso grupo é composto por 3 integrantes: Alice, Beatriz Maciel e Emily. Burundi. Um dos países mais pobres do mundo atualmente, o Burundi ainda lida com as consequências de uma guerra civil de 12 anos. Em seu mito de criação, entendia que diferentes grupos étnicos, Hutu, maioria da população Tutsi e Tuá, compartilhavam o mesmo ancestral, e por esse motivo deveriam conviver juntos e em harmonia. Entretanto, com a ocupação belga a partir de 1916, a educação ocidental foi disseminada na região, ensinando a população acerca das origens das diferentes etnias que compõem o continente africano. O país se tornou independente em 1962, emergindo uma disputa pelo poder estatal entre os 3 principais grupos, Tutsi e Ma, Tutsi e uma pequena elite Hutu emergente. O período entre 1962 e 1966 foi marcado pela intensificação de segregação, principalmente entre os grupos Hutu e Tutsi no país, período em que muitos Hutus fugiram para Ruanda. O grupo Tutsi-Ma chegou ao poder no final de 1966, com um golpe de Estado, quando foi instaurado um regime militar em Burundi. Tal grupo monopolizou o poder e excluiu da vida política o restante dos que não faziam parte desse grupo. A etnia Hutu foi perseguida e massacrada no país durante esse período, levando muitos destes a fugir para países vizinhos, como Ruanda e a atual República Democrática do Congo. No ano de 1981, uma nova constituição foi elaborada, declarando o Burundi como um estado de partido único, o UPRONA. União pelo Progresso Nacional. Esse regime perdurou 11 anos, quando em 1992 uma nova Constituição foi adotada, prevendo o sistema multipartidário no país. Em junho de 1993, Melchior venceu as eleições multipartidárias e introduziu uma gestão pró-Hutu, através do partido FREDEBU, Frente pela Democracia no Burundi. Entretanto, seu assassinato no fim daquele ano deu origem a uma guerra civil que desenrolou até 2004. O período da Guerra Civil foi marcado pela intensificação da perseguição étnica, pela violência entre os grupos. Os Tutsis foram capazes de se manter no poder durante esse período, e isso, somado à situação de violência na qual o país se encontrava, fez com que mais grupos rebeldes Hutus se organizassem contra o governo. Somente em novembro de 2003, um acordo de paz foi assinado, e em 2005, eleições presidenciais democráticas fizeram com que os principais grupos e milícias atuantes se convertessem em partidos políticos. A situação atual do Burundi ainda é conflituosa entre os grupos étnicos e o país sofre as consequências de um longo processo de formação e deformação da unidade nacional. O Conselho Nacional para a Defesa da Democracia se mantém no poder de forma autoritária e lida com a oposição que busca chegar ao poder por meio da promoção da violência em todo o país. A estratégia de atuação da União Africana no Burundi envolve pouca ou nenhuma intervenção direta ou punição aos grupos violentos, o que na prática dificulta o processo de paz. Mas, afinal, o que seria a teoria do orientalismo? A teoria do orientalismo foi criada, inventada pelo Edward Said, possuindo como sua tese central como o Oriente é uma invenção, uma criação do Ocidente, fazendo com que haja uma imagem equivocada, errada, distorcida, para que o Ocidente pareça ser superior, para que ele saia como melhor que o Oriente. O Sade dizia que os conflitos, além de sofrerem influências, obviamente, étnicas, culturais, religiosas, eles são mais influenciados por questões políticas e econômicas, sendo assim seu maior foco. Ele dizia também que a maioria dos conflitos usavam questões religiosas como desculpa para camuflar os verdadeiros interesses,
sendo esses interesses políticos e, obviamente, econômicos. Por que a teoria do orientalismo? Escolhemos o orientalismo após analisarmos o estudo e criação de Edward Said e seu pensamento de superioridade derramado sobre o Ocidente, criando uma ideia contrária dos fatos reais. Além de que, por todos os fatores envolvidos, países europeus tiveram grande influência entre o conflito de Burundi e Ruanda, como uma estratégia territorial, onde a Europa põe dois grupos diferentes dentro de um só país, fazendo eles criarem conflitos étnicos, criando guerra civil e intensificando essa disputa. E no final, quem ganha sai no lucro com os países europeus. Sendo assim, Burundi, um país sendo conhecido mundialmente por ter 90% de sua população vivendo em áreas rurais, enfrentando diversos fatores socioeconômicos, políticos, ambientais, entre outros já citados, nos faz pensar sobre essa sede de Said pela criação do orientalismo e como ele, Edward Said, fez com que sua criação fosse tão superestimada e até mesmo duvidosa.